humorista ou influencer, comediante ou publicitário, animal ou demasiadamente humano, bípede ou quadrúpede, vertebrado ou invertebrado, grandiloquente ou mimo, célebre ou anónimo, aquele que persegue uma ideia e aquele que é perseguido por todos os ecos. Independentemente disto, somos todos iguais num ponto. Somos inseparáveis do erro. Na verdade, pode haver um espectro. Aqueles que estão envolvidos num magno erro e aqueles que libertam microdoses de erro. Seja como for, somos siameses do erro. Partilhamos a cabeça, o coração e o estômago com o erro. A operação, em querendo separar o homem do erro, seria infrutífera. O homem alimenta o erro e o erro alimenta o homem. E assim cresce o homem e a obra. Peca por tardia a homenagem sincera, a única que está à altura desta figura. A maior figura do bestiário português, Luís Montenegro. Consegue dizer as maiores inanidades? Propor as coisas mais subtis, mudanças mais ínfimas, como se estivesse a anunciar a cura para o cancro. Põe uma música de fundo. Há pessoas cuja incumbência é procurar a música certa para servir de background a um discurso inane. Atenção, nunca estivemos melhor. Estas são as medidas que vão fazer face a este problema, à guerra às subidas de preço. O gasóleo sobe, por exemplo, €1. Tenham atenção que vamos baixar 5 cêntimos a algures numa semana. Em princípio, 5 horas antes do apocalipse. Montenegro consegue a proeza, talvez até inalcançável aos deuses, ser transparente e opaco em simultâneo. De facto, só consigo encontrar um paralelismo numa layer de Photoshop. Conseguimos ajustar a opacidade e, em conformidade à transparência, a nosso belo prazer. Há aqui a artimanha. E aqueles que são mais treinados, os leitores, deram com ela logo no início. Montenegro é o nosso último satirista. Quando ele diz que está a ser transparente, está a ser opaco, quando ele diz que é a pessoa mais fidedigna, que não há de nascer mais ninguém como ele em Portugal, ele está a ser preocupantemente verdadeiro. Estas palavras passaram-nos ao lado. Somos bombardeados com parangonas que nos atordoam. Ele agora vai ser transparente. Quando disse que era transparente, não estava a sê-lo. Um mestre na língua, de fugir àquilo que interessa. Às tantas, a chave de interpretação é que há vários Montenegros. Há um Montenegro transparente, há um Montenegro opaco. Se quisermos considerar o espectro, há milhares de Montenegros variando a opacidade. Há um Montenegro chumbo, há um Montenegro biombo, que deixa entrever as sombras atrás das quais há qualquer coisa, mas nós não chegamos a elas, não conseguimos defini-las. Com Montenegro, estamos simultaneamente fora e dentro da gruta de Platão. E se é para regressar aos saberes duradouros, é preciso louvá-lo novamente. Temos descurado o conhecimento, confundimos conhecimento, informação, dados e atenção, não podemos perder esta corrida ao conhecimento. Diz ele, alardeando as coisas mais banais. Luís Montenegro, não fosse a música por trás, era um decorador. Peço desculpa se estou a ofender algum decorador de antanho, da velha escola, mas é um decorador de lugares comuns. Não consegue dizer nada além do óbvio, além de ser um óbvio ululante, que o é um óbvio ululante que magoa. Pois assim que ele diz, percebemos que ele está noutro mundo. Nós, infelizmente, a avaliar pelo sistema solar, independentemente do PIB, somos um país de terceiro mundo, a contar do Sol. Podemos fazer contorcionismos, podemos ser bombardeados com PowerPoints fechados em gabinetes, mas são teorias de gabinete. São teorias que não sobrevivem num balcão de taberna. Mas Montenegro, no fundo, sabe. E é por isso que se corre a músicas de chacha por trás. Vamos embalá-los e vamos dizer o contrário da realidade. A realidade não nos interessa, é amarga. Podemos empanturrar os papavos com açúcar, continuará a ser amarga. Não obstante, ele não se desmascara. Ofende-se com tudo e mais alguma coisa que contraria a sua narrativa performática.
ele está completamente alienado. Coisa que foi detectada nos primeiros escritos de Marx. É uma figura que podia estar como exemplo forte nos escritos de Marx. Somos governados por alienados. Há quem diga que a história é escrita pelos vencedores. Neste ponto continuamos iguais. Não vamos problematizar o vencedor, o que é um vencedor, o que é um perdedor. Não entremos nestas minudências. Entremos, sim, numa característica que define o vencedor do século XXI. O vencedor do século XXI é analfabeto. Não conseguirá escrever a história pelo seu próprio punho. Pedirá aos derrotados para escreverem a história da sua vitória. E isto significará uma dupla vitória. O derrotado terá de escrever uma narrativa contra a qual se devia opor. No entanto, o sistema está assim montado e terá de fazê-lo para ganhar o seu. Há aqui qualquer coisa de belo. Tal como o CEO do ChatGPT, da OpenAI, quando confrontado com os gastos energéticos astronómicos da inteligência artificial, sim, é verdade, mas os seres humanos também desperdiçam muito. Estamos neste ponto. Está a ganhar currículo, está a ganhar obra, nós assistimos impávidos a merda nenhuma com uma música de fundo. Aquilo que o Ministro da Presidência fez, o nosso Primeiro-Ministro fala, exuberantemente, sem que o contraditório ou os comentários nas redes sociais o demovam. É compreensível que o Ministro da Presidência permaneça enquanto tal e não possa aspirar ao lugar do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é aquele que, diante de um contraponto forte, não lhe passa cartão. Mais uma vez, alienado. Diante de uma crise galopante, o que ele tem para oferecer são cuidados paliativos. Diante do apocalipse, o Montenegro oferece como um Chelsea maquilhador de cadáveres, o nosso líder. Possivelmente, se isto fosse um conto das Mil e Uma Noites, íamos nos dar conta que há vários Montenegros. O Luís Montenegro transparente e opaco, e talvez entre uma coisa e outra uma ninhada de opacidades. Há um Luís Montenegro a 50%, em que conseguimos ver qualquer coisa, mas há outra metade que se oculta de nós, e às tantas é tudo uma confusão. Mesmo que nos desse um acesso à Mangione e começássemos a disparar metaforicamente à cabeça destas figuras, perceberíamos que aparecem sempre outras. E esta é a chave. Montenegro, tal como outros da sua ala, é preciso frisar que os extremos são galopantes, são napoleónicos, e já não há grande diferença entre o Montenegro e o Chega, até porque muitas das ideias do Chega foram concretizadas pelo PSD. Porque é que ele se insurge com um contraponto e, a miúdo, devolve a palavra democracia como se fosse um escudo universal? Talvez, uma mera hipótese, alegada hipótese num universo paralelo, ele esteja a sonhar de forma úmida com o procedimento do déspota. O déspota precisa de várias sósias, um comitê de sósias, e podem aparecer Mangionis de todos os telhados como se fossem andorinhas numa primavera como nunca houve, a disparar os seus cantos fatais rumo à cabeça e não à orelha. De todas essas figuras iam aparecer outras, e outras, e outras, e outras, até que confundamos transparência com opacidade. Nas múltiplas narrativas em que a hierarquia se esbateu e é tudo a mesma coisa, uma só coisa sem sabor nenhum, ou uma coisa repleta de nós, como diria o outro, nada interessa. Nada interessa porque amanhã, ou daqui a 5 minutos, surgirá outra versão que desmenta a anterior e assim sucessivamente até ao infinito. Não há tempo para desatar os nós. E agora, mais humoristicamente, talvez a indústria do Botox tenha aqui mão nisto. A lógica de harmonizar o rosto, no limite, fará com que todos os seres humanos tenham o mesmo rosto. Não haverá diferença entre o déspota e aquele que é oprimido, ou então, de facto, fomos condenados à posição de sósia de déspota. É um mundo cheio de sósias de déspota em que é impossível descortinar o verdadeiro déspota. E aí o déspota não poderá ser guilhotinado. O regicida está, finalmente, com as mãos atadas. Este foi um peixe fresco e vulgar. No próximo retomaremos a agenda habitual.